Pessoal, vamos dar uma olhada sobre os comandos de entrada e saída do Python, né? Entrada de dados e saída de dados na tela, por exemplo, né? A função print para imprimir dados e a função input para receber dados. Vamos fazer isso usando o REPL. Eu não preciso instalar nada no computador. Eu tenho Python aqui, mas vamos por aqui para a gente praticar pelo REPL, né? Nem todo mundo tem computador em casa, etc. Está carregando o nosso interpretador do Python aqui. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. Tá? E aqui o que a gente faz? Nós temos o comando print. Se eu digitar aqui, você pode ver que ele já abre uma documentação para mim do que o print faz, né? Ele imprime os valores no stream de saída, né? No nosso fluxo de saída aqui dos dados. Eu posso colocar quantos valores eu quiser, tá? Lembrando, todas as linguagens de programação elas são em inglês. Então a linguagem, nós temos que conhecer um básico de um vocabulário para entender essas coisas. A documentação é em inglês, você vai achar tutorial em inglês, vídeo em inglês, tá? Então não é que está errado, é que ele é assim mesmo, é em inglês as linguagens de programação, ok? Vamos olhar o print. Se eu digitar só print aqui sem nada e dar um executar, o que vai sair aqui? Ó, pode ver que não tem nada, né? Vazio. Se eu digitar um 1, o que vai dar o print aqui? Saiu o número 1 na nossa tela, tá? Então eu posso fazer uma sequência. Lembra que a linguagem de programação ela é uma sequência de comandos de cima para baixo, né? Nós estamos executando ela aqui, a linguagem procedural aqui. Ó, pode ver que ele funciona com vários tipos de dados. Eu tenho um número inteiro, tenho uma string, posso colocar um número de ponto flutuante, por exemplo, um número decimal, 45.2, aqui, né? Vamos olhar isso aqui. Olá, 1, olá, 45, 2. E se eu digitar print, lembra que tanto print quanto o input, a gente vai ver aqui para frente, logo em seguida, eles são funções. Então, a gente abriu e fechou parênteses é uma função. Isso aqui significa que a gente está executando aquela função, tá? Print, abriu parênteses, passou os argumentos aqui, fechou, significa que o quê? Que é uma função. Nós não podemos escrever print assim. Por exemplo, pode ver que ele vai quebrar aqui, ó. Já está até vermelhinho aqui. Se deixar o mouse em cima aqui, por exemplo, ele vai dizer, ó, a sintaxe está inválida, né? A forma da escrita aqui está inválida. Se eu executar isso aqui, ele vai dar um erro de sintaxe. Pode ver, ó. Syntax error, tá vendo? Aqui, ó. Faltou os parênteses na chamada de print. Então, chamada de função, chamar a função para executar tem que ser entre parênteses, ok? Olha lá, pode ver que ele vai sumir e vai corrigir agora. Então, você não escreve print sem parênteses. Não coloque espaço também, tá? Não coloque espaço, etc. Porque o print, o parênteses é grudadinho aqui para ser uma função. Então, função é sempre assim, ó, função, parênteses. E os argumentos, né? O argumento 1, o argumento 2, se tiver, né? É assim que é uma função. E se a gente escrevesse aqui, ó, print, dentro do print, o que será que vai acontecer? Será que vai dar um erro? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Imprimiu 1, imprimiu olá, 45.2, imprimiu booint functions print, né? Functions aqui. Funções embutidas, uma função, o print, ele é uma função embutida da linguagem, ele já está por padrão na linguagem, tá? Como o input, também é uma função embutida, tá? Então ele imprimiu a assinatura dessa função dentro da linguagem, tá? Porque ela tem um nome lá interno para o computador entender, né? Então ela imprimiu para a gente a assinatura desse print. Se eu colocasse print assim, eu quero que execute a função print dentro desse print. O que vai imprimir para a gente? Vamos olhar? Nada, tá? Porque o print ele não retorna nada, ok? Quando eu faço isso aqui, o retorno do print é none, vazio, nulo, tá? É nulo. Então o print aqui está imprimindo nulo. Por exemplo, se eu fazer assim, ó, presta atenção, x igual a print olá. Ele vai imprimir olá na tela. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Vai imprimir olá na tela. Essa função que não retorna nada. Esse x vai ter valor nulo, tá? Que é o valor nulo. Lembrando que valor nulo é igual a none, assim, tá? Esse aqui é o valor nulo, ok? None. Se eu digitar aqui, vamos ver o que diz a documentação. Será que tem documentação para isso aqui? Ele vai dizer porque é um valor primitivo da linguagem, né? Vamos imprimir isso aqui, ó. Vamos ver lá. Olá. Ele imprimiu olá na tela, porque está aqui em print, e nos retornou aqui direto. Vamos imprimir esse x? Eu esqueci de colocar, print x. Vamos ver o valor desse x.
Imprimi olá e o valor none, porque o none não retorna nada. Então o x ficou como vazio aqui, não é verdade? Foi como... Isso aqui, ele é trocado depois que executa por none. Por isso que ficou assim, ó. Pode ver que tem o mesmo resultado. None. Certo? Então se eu quiser imprimir dados, eu uso print. Posso passar dados separados por vírgula, vários? Pode. Observe. 1, 2, olá, né? Vamos colocar aqui outra string. Python. Vamos imprimir. Vamos ver o que aparece. 1, 2, olá, Python. Tá vendo que tá separadinho por espaço aqui. Não é esse espaço aqui, é porque esse aqui é espaço só para separar os parâmetros aqui dessa função, os argumentos, né? Ele coloca automaticamente esses espaços. É o separador entre eles, tá? Eu posso imprimir uma lista, por exemplo, se eu criar uma lista. Lista igual a... Pegar que a lista é isso aqui, né? Vamos ver, ó, a lista é isso aqui. Será que eu consigo imprimir essa lista direto ali? Porque a lista é um tipo composto, né? É um tipo primitivo da linguagem, mas ela é um composto de série de elementos, né? Vamos ver se funciona isso aqui. Olha lá. Imprimiu a lista, tá vendo que é uma lista? 1, 2, olá, Python. Então, é assim que funciona o print, ok? Então, imprime dados, ou seja, saída. Saída de dados aqui é o print, tá? Vamos olhar sobre a entrada de dados. Vamos ver sobre a entrada de dados, né? Entrada de dados, ou seja, o input. Aqui, né? Imprime dados, saída, e entrada de dados é o input, que é a função... vamos colocar aqui print, né? Só pra gente lembrar. Print. E o input é a entrada de dados. É essa função aqui, ó. Lembra que é uma função, ó. Tá vendo? Função. Input aqui, tá? O que o input faz? Ele recebe dados aqui, ó, via teclado do usuário, certo? Como que funciona isso? Observe o seguinte, eu vou executar isso aqui, vai imprimir o Python, e o cursorzinho aqui vai ficar piscando esperando eu digitar alguma ação. Depois que eu digitar e der Enter, ele vai capturar essa informação e devolver, né? Ele vai capturar, o input ele captura essa informação, ele joga lá para trás dele, né? Devolve para trás essa informação. Se eu colocar um x aqui, né? X igual a input assim, esse x vai pegar o valor que eu digitei aqui na hora no nosso interpretador aqui. Vamos observar isso aí, vamos testar primeiro, né? Então, se eu digitar só input assim, ó, vamos executar, ele vai imprimir Python. E, ó, o cursorzinho está esperando aqui, não acabou o programa. Pode ver, ó, que o programa não acabou, eu tenho que digitar alguma coisa. Oi. E vou dar um Enter. O programa acabou. Esse input capturou o oi e jogou. Descartou, porque eu não estou salvando ele, né? E jogou fora. O input, a gente pode passar aqui, no argumento dele, um parâmetro chamado... esse parâmetro ele vai imprimir na tela, ali pra gente, esperando a gente comando. Por exemplo, digite algo, né? Vou colocar um 2 pontos aqui para ficar bonitinho, dar um espaço e vou executar. Olha só. Python, digite algo. Tá vendo? Ele ficou esperando, ele tá esperando ali, ó. Eu digitar algo. Vou digitar assim, olha lá, beleza. Só que a gente não tá salvando esse valor. Como que a gente salva esse valor? A gente atribui o retorno dessa função a uma variável. Por exemplo, criar uma variável nome. Vou colocar aqui, digite seu nome. Digite seu nome, tá? Deixa eu colocar um pouquinho para cá para ele não quebrar tanto a linha, tá? Digite seu nome. O que ele vai acontecer? Eu vou digitar o nome aqui, ele vai jogar esse nome, atribuir essa variável nome, e depois eu vou imprimir, usar a função de saída, né? De saída de dados, né? O print, eu vou mandar imprimir o nome. Vamos ver? Olha lá. Vou executar, digite seu nome. Meu nome é John. Vou dar um Enter, ele imprimiu o John. Tá vendo? Então eu posso pegar vários valores, tá? Posso pegar vários valores. Por exemplo, digite seu nome, vou colocar aqui idade, nome, idade, escola. Vou colocar aqui input, escola. Olha só. Poderia fazer esse aqui, tem, por exemplo, colocar assim uns tracinhos assim para separar, né, ó, só para enfeitar aqui, né? Então eu vou colocar aqui um print assim, ó. Seu nome é, e vou colocar o nome. Vírgula, separado por vírgula o parâmetro, ó, o nome que eu recebi dali. Eu vou dar um outro print, né?
colocar aqui, seu nome é, aí eu vou colocar aqui idade, 2 pontos, isso aqui é uma string que vai imprimir, né? E vai juntar, separado por vírgula, com idade, que é onde está salva a minha variável. Aí eu vou colocar estudo na escola, 2 pontos, vou dar uma vírgula aqui, deixa eu tirar esse da frente. Vou dar uma vírgula e vou colocar que eu estudo na escola, escola, que está salvo dentro da minha variável. Vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu estou pegando os valores que eu atribuí aqui, as variáveis, através do input, né, na entrada de dados, nosso input, e estou imprimindo ele na tela através dessa string, ó, print, idade, eu imprimi idade, estudo na escola e escola. Vamos ver como é que funciona? Então, lá, vamos executar. Então, digite seu nome. Vou colocar aqui, Juca. Eu tenho 15 anos, eu estudo na escola Padre Constantino, certo? Seu nome é Juca, idade 15. Estuda na escola Padre Constantino, tá? Deu quebra de linha aqui por causa do espaço, tá, pessoal? Por causa do espaço aqui, tá? Então, eu consigo controlar todo o meu fluxo de código de entrada e saída usando essas funções aqui de input e a função de print. Print, saída, imprime, né? Input, entrada, certo? Mais um detalhezinho aqui sobre o input. Como vocês podem ver, o idade aqui, o nome, idade, escola, eu não sei que... Se eu quiser somar mais um, por exemplo, se eu quiser fazer assim, ó, eu quero que sempre some mais um a minha idade. Tá, eu vou receber idade, né? Deixa eu apagar isso aqui. Idade. E eu quero que faça assim, ó, idade é igual a... Vou colocar aqui, ó, nova idade. Criar uma variável. Esse aqui é um underline, tá? Um underscore, que eu tô só separando para não ficar juntinho assim, ficar mais legível, né? Esse aqui é um caractere válido para escrever variável, né? Então eu vou colocar aqui, nova idade, eu vou receber idade mais 10. Quero saber qual que é a idade que eu vou ter daqui 10 anos, né? A partir dessa idade aqui, eu vou imprimir. Em 10 anos, você terá... E vou colocar nova idade. Nova idade. Beleza? Vamos ver como é que funciona. Vamos ver se esse aqui vai dar erro, funcionar, porque ele vai pegar... Eu vou digitar 15. Ele vai pegar o 15 mais 10, 25, jogar em nova idade e vai imprimir aqui para mim. Será que vai ser isso? Vamos ver. Idade. Eu tenho 15. Opa, deu um erro aqui. Qual que é o erro? Ó? Erro de tipo, tá? Você está tentando... Ó, você pode concatenar string apenas com string, né? Texto apenas com texto. Você não pode concatenar com um número inteiro. O que eu estou tentando fazer aqui? O mais, ele é um símbolo de adição entre números inteiros. Por exemplo, assim, o 1 e o 2 são números inteiros, né? O que vai dar a saída de 1 e 2? Vai dar 3. A concatenação, né? A soma com esse operador mais. Só que quando eu uso texto, por exemplo... Quando eu uso texto, por exemplo, escola... E eu uso uma outra string aqui chamado escola hoje, por exemplo. A soma disso aqui será escola hoje, né? Pode ver que eu coloquei um espacinho aqui, por isso que tem um espaço aqui, né? Se eu não colocasse, ele não ia ter lá. Então, isso aqui será a concatenação da escola hoje, tá vendo? Escola hoje, porque é a concatenação de string. Só que eu não posso concatenar uma string, que é um texto, com um número inteiro, por exemplo, 12. Qual é o resultado de escola mais 12? Não é escola 12, né? Nem é 12, escola, 12, 12 vezes, né? Não é isso, né? Então, o que acontece? É que o Python, ele é uma linguagem de tipagem forte e dinâmica, tá? Ou seja, os tipos importam, só que a atribuição dos tipos é de maneira dinâmica. Eu não preciso dizer aqui que essa variável aqui é do tipo inteiro, porque ele faz inferência automática. Ele olha para esses valores, é inteiro, então esse aqui vai ser o inteiro. Só que aqui é uma string, porque o input, lembre disso, input sempre retorna string. Deixa eu arrumar aqui, o comentário, né? Esse cerquilho aqui, esse hashtag, significa comentário. É só para a gente se orientar no código. A gente está comentando o código. Isso aqui não é executável, tá? Posso escrever qualquer coisa depois do hashtag aqui da cerquilha, que ele é um comentário, tá? Sempre retorna uma str, que é uma string, né?
Então, o que eu tenho que fazer para esse idade que eu estou recebendo aqui virar um inteiro? Eu tenho que usar uma conversão de tipos. Por exemplo, int, a função int converte o que tem aqui dentro para inteiro. A função float converte o que tem aqui dentro para float. A função str converte o que tem aqui dentro para str, etc. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer uma série de funções. O input não vai retornar um valor para a idade? Então, antes dele retornar para a idade, eu vou pegar esse valor e vou jogar dentro da função int. Né? O que a função int faz? A função int, ele converte um número ou uma string para um inteiro. Está escrito aqui, tá vendo? Isso aqui é a documentação da linguagem. Então, ó, abrir, fechei parênteses, abrir, fechei parênteses. Ó. O input vai retornar o valor em string que eu digitar. Por exemplo, 15, vai ser 15 em string. Aí eu passei ele para o input tá vendo que está pegando ele, vai pegar 15 e transformar no número inteiro e jogar no idade. Agora isso aqui vai funcionar, quer ver? Vamos voltar aqui e vamos dar um run. Olha só. Python, idade 15. Em 10 anos você terá 25 anos. Não é isso? 15 mais 10, não é 25? Então a gente conseguiu aqui, dinamicamente, nós atribuímos variáveis, né? Dinâmica, só que os tipos são fortes. Eu tenho que dizer explicitamente que esse número aqui, que esse valor aqui, ele é uma string e vai se transformar em um int, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa conversão de tipos, tá? Para ficar bem claro. Aqui a gente só teve uma visão geral. Mas de entrada e saída é isso. Então, se eu quiser um número inteiro, eu tenho inteiro. E se eu quiser um número ponto flutuante, por exemplo, float, eu quero que converte essa string em float. Então, ele vai transformar em float. Pode ver que o resultado vai dar 25 ponto alguma coisa, né? Olha lá, 25.0. 15 mais 10, 25.0, né? Porque ele é um número real, né? Um número decimal. Certo?